Irmãos, nesta noite nós vamos meditar em Ageu capítulo 1. Às vezes dificilmente a gente olha para os profetas menores. Ageu está na estrutura do Antigo Testamento, ele está entre os profetas menores, não por conta ou por dizer que não há um conteúdo profundo, mas apenas pela questão da extensão da sua estrutura, tá? Ageu, para quem está perdido aí em Ageu, mais ou menos, nós podemos, depois de Sonfonias, não sei se ajudou muito, e antes de Zacarias, especialmente se a sua Bíblia for igual à minha, está na página 804. Alguém precisa de misericórdia aí? Misericórdia? Ok. Usaremos de misericórdia, irmã. Isso. Opa, dica. Vai voltando um pouquinho, ó, Malaquias, vai voltando e vai ajudando. Pedir para o pessoal da superintendência aí, um dia o superintendente da escola dominical e as tias ensinar a musiquinha, vai ser muito boa aqui para todo mundo da escola dominical, acho que vai ser interessante te aprender. Que bênção, irmão. Meus irmãos, a partir do verso 12 até o verso de número 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Bendito Deus, nós já louvamos o Teu santo nome nessa noite. Agora, ó Pai, nós rogamos a Ti, fale, Senhor, poderosamente aos nossos corações, que retornemos para os nossos lares, reflexivos, desafiados pela Tua palavra. Usa o Teu Filho, ó Deus, que fala contigo como instrumento nas Tuas mãos. Permita-me expor a Tua palavra, apesar de mim, que o Senhor me use para expor a Tua palavra, que é fiel, que não falha, que é digna de confiança. Ó Deus, sê conosco nessa noite, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já fizemos a exposição do versículo 1 até o versículo 11, desse mesmo capítulo, nos cultos anteriores, quando na ocasião nós falamos justamente sobre a questão das prioridades na nossa vida cristã. Naquela ocasião, portanto, nós olhamos para Ageu e pudemos falar sobre um contexto no qual o povo de Deus estava vivenciando. Parte do povo voltou, portanto, depois do decreto ali de Dario, eles voltaram, eles retornaram, não todo mundo, mas parte retornou a Jerusalém naquela ocasião. E quando eles começaram a vivenciar aquele contexto, a retornar para a cidade, ao invés do povo se engajar, se dedicar à obra do Senhor, que no caso ali especificamente a obra de Deus era a construção do templo, ao invés disso, o povo de Deus, na sua grande maioria, começaram a se distanciar do seu compromisso maior, que era o compromisso com Deus.
Naquela ocasião, portanto, aqueles irmãos, eles começaram a priorizar outras coisas, começaram a olhar para si, para as suas necessidades, para suprir as suas necessidades. Por isso que o uso da expressão ali, casas apaneiladas, era uma referência justamente ao fato de que aqueles irmãos, portanto, eles agora focavam não no cuidado da casa do Senhor, mas agora eles estavam focando nas suas coisas pessoais. Eles queriam belas casas, eles queriam construir, ter uma vida abastada, uma vida equilibrada, em detrimento do prejuízo do reino de Deus. E com isso, portanto, Ageu, portanto, vai falar em nome do Senhor, dizendo que por confundir ou por usar de uma forma contrária aquilo que Deus queria, por trocar as prioridades, por colocar o reino de Deus em segundo lugar e colocar suas coisas pessoais em primeiro lugar, todos os esforços daqueles irmãos, por mais que fossem lícitos, todos os esforços eram inúteis. Ele vai dar um exemplo quando ele diz que o salário que eles recebiam entrava num saquetel furado ou num bolso furado. Ou seja, eles trabalhavam, eles se dedicavam, eles tinham seu salário, mas não dava, não sobrava, nada adiantava, nada era suficiente. O resultado disso era que o Ageu vai dizer que o resultado disso é porque aqueles irmãos, eles pensavam mais em si do que nas coisas de Deus. E por conta disso, então, eles estavam sofrendo a consequência da desobediência, a consequência da mudança de prioridade na vida deles. Naquela ocasião, Ageu, portanto, profetizando após o exílio babilônico, Ageu sendo naquela época o primeiro profeta pós-exílico, que naquela ocasião não só corrige o povo, mas Ageu, portanto, busca animar o povo, portanto, a restaurar a sua comunhão com Deus, a restaurar a sua vida de prioridade, a sua vida de comprometimento com o Senhor. Naquela ocasião, portanto, irmãos, Ageu, ele desafia aquele povo para que eles pudessem restaurar a sua vida espiritual, restaurar o ânimo. Ageu encoraja aqueles irmãos à reconstrução do templo. Parte do povo retorna a Jerusalém com dificuldade, as provações, as dificuldades, e por conta disso eles pensam em outras coisas, em outras benesses. Ageu vai dizer, portanto, que aqueles irmãos estavam desviando o foco, aqueles irmãos estavam focando naquilo que não era prioritário, naquilo que não era essencial na vida deles. Com isso, certamente, é claro que Ageu não está dizendo que nós não devemos cuidar da nossa família. Ageu não está dizendo que nós não devemos buscar uma vida melhor. Ageu não está dizendo que nós não devemos trabalhar. Trabalho é bênção de Deus. Não, Ageu não está pregando contra isso. Ele não está dizendo que não devemos fazer essas coisas, mas nós devemos utilizar aquilo que Deus nos deu para a glória do próprio Deus, uma vez que nós entendemos que se não fosse o Senhor que abrisse as portas, se não fosse o Senhor que abençoasse as nossas vidas, nós não teríamos nada do que nós temos hoje. Nós não teríamos as condições para trabalhar, nós não teríamos a condição de levantar, nós não teríamos as condições de caminhar, até porque por mais que o homem ache que consegue andar sem Deus, o Senhor Jesus vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Talvez nós até podemos achar em alguns momentos que podemos andar sem Deus, que podemos fazer as nossas coisas sem Deus, mas isso é a estupidez do homem, achar que pode caminhar sem o Senhor. Nós não podemos caminhar. Nós não podemos caminhar sem a direção do Senhor nas nossas vidas. Quando o cristão, portanto, reconhece essa realidade, nós entendemos que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, pertence ao Senhor e devemos utilizar com sabedoria para a glória de Deus, para a edificação do seu povo. Eles trabalhavam, dedicavam-se ao máximo a prejuízo da vida com Deus, e isso, portanto, estava causando malefício e não benefício na vida daqueles irmãos. Diante dessa reprimenda de Deus por meio do profeta, a reação do povo, graças a Deus, é uma reação, portanto, de arrependimento
e segundo, de retorno àquilo que era importante na vida deles, na vida do povo de Deus. Diante dessa realidade, irmãos, eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema: atitudes de um povo verdadeiramente arrependido. Será que nós nos arrependemos verdadeiramente das nossas transgressões? Será que nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados? Eu não sei se você se lembra, mas eu disse naquela ocasião que quando nós oramos a Deus, nós precisamos numerar os nossos pecados e dizer: Senhor, me perdoe por esse, por esse e por esse pecado. As nossas orações se tornam muito genéricas. Perdoe todos os meus pecados em nome de Jesus. Amém. Mas essa não é a realidade que o povo de Deus deve vivenciar, irmãos. Nós precisamos confessar os nossos pecados individualmente, cada um deles. Mas não podemos confundir arrependimento com remorso. O remorso ele faz parte de um medo das consequências que virá nas nossas vidas pela nossa desobediência. Mas o verdadeiro arrependimento não, o verdadeiro arrependimento é de alguém que reconhece o seu pecado e volta à prática da verdade. É a atitude de alguém que atende à exortação do Senhor. E aqui acontece justamente este fator, este resultado acontece justamente aqui, na atitude do povo diante da exortação de Ageu. É possível percebermos duas atitudes do povo diante da repreensão do Senhor. A primeira delas é justamente isso: o povo de Deus, diante da repreensão do Senhor, o povo de Deus obedece à voz de Deus. Como que isso fica claro no texto? Verso 12: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. O verdadeiro arrependimento sempre causa mudanças. O verdadeiro arrependimento é marcado pela obediência a Deus. Arrependimento é voltar ao caminho certo. Arrepender-se é reconhecer os seus erros e voltar à prática do que é certo. A obediência aqui ela é coletiva. O povo, Zorobabel, Josué, o sacerdote, todos obedeceram ao Senhor em resposta à correção de Deus. A obediência como resultado aqui é do temor que tiveram diante da voz do Senhor por intermédio de Ageu. Eles temeram, e o temor aqui não é medo que eles tiveram de Deus, mas o resultado do arrependimento deles veio porque eles tiveram uma reverência profunda, um respeito, eles honraram a Deus, eles portanto reconheceram que diante do Deus da aliança do Senhor, que manteve-se diariamente cuidando deles, mesmo diante da sua negligência, eles tiveram uma santa reverência ao Senhor, eles temeram, eles obedeceram, eles honraram a Deus. Isso ficou evidente por meio da mudança de atitude que eles tiveram. E veja, meus irmãos, que Ageu vai dizer, portanto, que eles obedeceram primeiramente à voz do Senhor, seu Deus, e segundo, as palavras do profeta Ageu. A nossa obediência primariamente é a Deus. E se o porta-voz do Senhor está falando a palavra de Deus, nós devemos obedecer a Deus. Agora, se aquele que se diz porta-voz de Deus fala em verdade, o povo de Deus não tem obrigação de obedecer. Se aquele que fala ou aparentemente fala em nome de Deus distorce as Escrituras,
nós não podemos obedecer. Mas se falamos a palavra de Deus, o Senhor requer do seu povo obediência, reconhecimento daquilo que está sendo dito. Felizmente a reação do povo foi positiva. Ao invés de desanimarem-se ou tentar justificar suas atitudes, talvez, se fosse nos nossos dias, ao invés de reconhecer os seus pecados, se fosse nos nossos dias, muitos iriam dar desculpas ou justificativas para as suas atitudes. A nossa geração, ao contrário da atitude desse povo que foi de arrependimento, de obediência, a nossa geração, infelizmente, não é marcada por obediência a Deus, mas sim por tentativa de justificar as suas atitudes, os seus pecados. Pecado não é mais pecado. Para a geração na qual nós estamos inseridos, pecado mudou-se de nome para deslize, para um momento de fraqueza, para situações que me levou a pecar, para consequências do meio, distração, ou até mesmo as provações. Hoje as pessoas usam, por estar muito provado, eu estou me esfriando, eu estou me afastando, porque eu estou muito provado, e isso me leva a pecar. Não há justificativa para o pecado. O que Deus requer de nós não é justificativa diante do pecado, mas sim confissão sincera. Davi, quando pecou, quando adulterou com Betseba, em nenhum momento ele chegou diante do Senhor dizendo: Deus, o Senhor sabe, a carne é fraca, o Senhor sabe que é difícil mesmo, o Senhor conhece o meu coração. Hoje nós até usamos o conceito bíblico mesmo da nossa natureza caída, pecaminosa, para justificar o nosso pecado. Eu sou pecador mesmo, faz parte da minha natureza, eu sou pecador. Aqueles que estão em Cristo é pecadores regenerados, que não vivem na prática do pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse sim encontra perdão. É necessário deixar, é necessário abandonar a prática do pecado. É necessário confessar os nossos pecados. Veja, irmãos, que diferentemente de hoje, pecado é pecado. Naquela época foi, biblicamente em todas as épocas. Desobediência é pecado e não pode passar a geração, pode contextualizar a cultura, pode mudar os costumes culturais, mas a Bíblia ela permanece da mesma forma, ela não mudou. Veja, meus irmãos, que eles obedeceram primeiramente ao Senhor, secundariamente às palavras de Ageu, pois Ageu falava de acordo com a vontade de Deus. Esse é um princípio que deveria nortear a nossa vida diariamente. O texto também não deixa dúvidas sobre quem eles obedeceram. O texto vai dizer que claramente que eles atenderam à voz do Senhor e, em segundo lugar, deram ouvidos às palavras do profeta Ageu. O povo temeu diante do Senhor. Acho tão interessante essa expressão, porque traz uma ideia de atitude solene, de reverente adoração ao Deus supremo e soberano. Então, reverentemente, reconhecendo a soberania, a majestade, a santidade de Deus de uma forma reverente e de uma forma muito humilde, eu reconheço quem é Deus na minha vida. E eles fizeram isso, claro, na presença do Senhor, diante do povo. O povo entendeu o seu erro, o seu afastamento de Deus. O povo de Israel corrigiu completamente e profundamente o que desagradava a Deus. Eles obedeceram.
texto vai dizer isso, que eles atenderam à voz do Senhor. Isso é obediência. A pergunta que eu faço a você: qual tem sido a sua atitude diante da repreensão do Senhor na sua vida? Quando Deus te repreende, quando Deus te corrige, te disciplina, qual tem sido a sua atitude? Alguns preferem o afastamento, outros preferem o murmúrio, ou até mesmo a tentativa de se justificar. Mas, entretanto, há aqueles que preferem a confissão sincera, a confissão do pecado. E se você tem confessado a sua desobediência, como que isso tem ficado evidente na sua vida? É necessário que seja evidenciado por meio de uma obediência sincera diante do Senhor. É preciso atender à voz de Deus. É preciso atender à voz de Deus, é preciso avaliar a nossa vida, é preciso avaliar como que você tem caminhado na sua jornada cristã. Você não está voltando de um cativeiro, você não está voltando de um período babilônico. Quem dera que nós estivéssemos no cativeiro babilônico, quem dera que nós estivéssemos naquele contexto, para que de fato aprendêssemos, muitos de nós aprendêssemos de fato o que é de fato servir a Deus. É muito cômodo a vida cristã hoje, irmãos. É muito cômodo, nós temos tantas facilidades. E quando vem a primeira provação, o povo de Deus desaba, não aguenta. Se você estivesse no cativeiro, será que você permaneceria firme na presença do Senhor? Às vezes nós nos pegamos olhando para o povo de Israel e dizendo: meu Deus, em alguns momentos eu conversando com a minha esposa, e a gente sempre comenta: meu Deus, como aquele povo era desobediente, como aquele povo vacilava. Ora eles diziam: Senhor, tudo que o Senhor mandar nós vamos obedecer, mas passava pouco tempo se passava, eles já estavam reclamando, eles já estavam murmurando, já estavam se afastando. Mas não é diferente de nós não, irmãos. Não é diferente de nós nos dias de hoje. Por muito pouco nós nos afastamos da presença do Senhor. Por muito pouco nós deixamos de orar. Por muito pouco nós deixamos de ler a Bíblia. Por muito pouco nós deixamos de ter comunhão com nossos irmãos. Por muito pouco nós deixamos de ter uma vida constante na casa do Senhor. Por muito pouco nós deixamos as coisas de Deus. Meus irmãos, percebam que houve uma confissão sincera, obediência, diante da repreensão do Senhor. A primeira atitude do seu povo, do povo que teme a Deus, deve ser de obediência a Deus. Você tem buscado obedecer a Deus na sua vida? Como que isso tem ficado evidente? Segunda atitude desse povo, como resultado do arrependimento verdadeiro, é que esse povo, portanto, tiveram disposição novamente para o trabalho. É só você olhar na sua Bíblia, a partir do verso de número 14, vai nos dizer: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Como resultado do arrependimento, o povo de Deus, portanto, tiveram novamente disposição para o trabalho do Senhor. Mas veja, olhe para o início do verso 14: o Senhor despertou. O verdadeiro despertamento vem de Deus, não é o homem que provoca o despertamento. O verdadeiro despertamento vem do alto, não vem de nós. Aqui, o Senhor, portanto, usa o profeta Ageu para repreender o povo. E nos nossos dias, o Senhor quer nos despertar por meio da disposição da sua palavra. Diante da exposição da sua palavra, nós somos exortados a nos despertar novamente para
o trabalho do Senhor, caso nós lhe. O contrário do serviço é desobediência a Deus. Há apenas uma observação nesse texto. O verso 12 aqui é sequência dos versos 14 e 15, de modo que o verso 13 aqui nós temos uma expressãozinha que nós chamamos uma digressão, ou seja, é uma prévia do que virá no capítulo seguinte, tá? Então, nós temos aqui como se fosse uma pausa que Ageu faz no verso 13, mas esse verso 13 ele já chama a atenção para aquilo que ele vai dizer no capítulo 2. Depois que ele dá essa pausa, que ele prepara o povo para aquilo que ele vai dizer sequencialmente, agora ele retorna ao que ele estava dizendo no versículo 13, que é o verso de número 14. Ou seja, nos parece que Ageu não queria, portanto, deixar escapar o que era de precioso, que era a resposta positiva do povo à exortação do Senhor, Eles unânimes resolveram envolver-se novamente com a obra de Deus, entenderam que estavam distantes, que precisavam priorizar o reino de Deus e sua justiça, sabendo sim que é o Senhor que abençoa as obras das suas mãos, e portanto eles voltaram ao trabalho, eles voltaram a servir ao Senhor, e isso de uma forma coletiva, em resposta àquilo que Deus havia dito ao povo. O Espírito despertado aqui não é o Espírito Santo, é o Espírito humano. Então agora eles foram tocados pelo próprio Deus, e agora tocados pela palavra do Senhor, eles entenderam que não havia escapatória, eles precisavam reconhecer os seus pecados, e uma vez que eles reconheceram os seus pecados, não tem como ter outra atitude de alguém que tem um verdadeiro arrependimento. É preciso mudança, e eles demonstraram uma verdadeira mudança na disposição para servir ao Senhor. Eu mudei de vida, eu arrependo dos meus pecados, eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu estou negligenciando. Se a sua certeza não se concretiza em ações práticas, você ainda não se arrependeu dos seus pecados. E você precisa clamar ao Senhor, para que quebrante o teu coração, para que você mude de vida, para que você se desperte, porque arrependimento pressupõe mudança de vida. Nova criatura não é nova criatura por a metade, mas é por completo. Quem ama a Deus deseja as coisas do alto. Quem ama a Deus deseja satisfazer a vontade do Senhor. Quem ama a Deus não quer satisfazer a sua carne, a sua vontade pessoal, mas a vontade do Senhor está acima da sua vontade pessoal. Não é isso que Paulo disse? Ou será que eu estou enganado quando Paulo vai dizer que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim? Será que essa é uma verdade apenas teórica no nosso coração? Será que é algo apenas que nós cantamos? Ou é uma realidade profunda do nosso coração? Meus irmãos, é preciso haver verdadeiro arrependimento. Ou se não há arrependimento, é preciso consultar o coração. Será que você já teve um encontro verdadeiro com Cristo? Será que você já nasceu de novo? O Filho de Deus não vive no comodismo. O Filho de Deus não vive para si mesmo. O Filho de Deus vive para agradar ao Senhor. É isso que Paulo vai dizer quando ele vai usar a figura do soldado. E ele vai dizer que a satisfação do soldado, a alegria do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem te escolheu foi Deus. Não foi você que escolheu a Deus. Mas Ele te escolheu para que você viva em novidade de vida.
para que você viva diferente, para que você se submeta à palavra dele. Irmãos, essas atitudes são necessárias. Uma atitude de obediência que se expressa em disposição para o reino de Deus. O nosso Senhor Jesus vai dizer: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É preciso acreditar nisso, é preciso confiar nisso, é preciso experimentar isso nas nossas vidas. Ou a nossa fé, ela ainda não é uma fé pautada em Cristo, mas sim em nós mesmos. De tempos em tempos, também precisamos da repreensão de Deus, como dada a Judá, seguida de uma ação de impelir o nosso espírito. É possível que, assim como aquele povo, muitos hoje, ou que conhecemos fora daqui, também vivam como o povo de Israel naquele contexto: prioridades invertidas, amor ao máximo às coisas materiais, a busca máxima pelo conforto neste mundo, como se fôssemos ficar neste mundo, como se a nossa pátria não fosse celeste. Esquecem da casa do Senhor, da obra do Senhor. É possível que nesse exato momento você esteja, talvez até mesmo em relutância diante do dever de obediência a Deus, e ao invés de uma confissão sincera, talvez no seu coração nessa noite, nesse exato momento, você esteja dizendo: pastor, você não conhece a minha vida. E talvez você esteja justificando os seus pecados nesse exato momento, esteja dando desculpas para a sua reação. Pois é, que você saia daqui bravo, sim, mas que redunde em mudanças de vida, em transformação. Que ao invés de desculpas, expressemos verdadeiro arrependimento por meio de obediência e retorno sincero ao trabalho do Senhor. Atendamos a voz de Deus, atendamos a voz de Deus, atendamos a palavra do Senhor. Trabalhemos para Ele, priorizemos o seu reino, equilibremos a nossa vida, para que o Senhor abençoe as obras das nossas mãos. Revejamos nossas prioridades, sirvamos a Deus com integridade de coração. O que Ele quer do seu povo é isso, irmãos. Um coração quebrantado e compungido o Senhor não despreza, mas um coração rebelde o Senhor disciplina. Que, se for necessário, que o Senhor nos discipline sim. Que o Senhor nos discipline sim, caso nós estejamos vivendo em desobediência a Ele. Mas que a disciplina do Senhor sirva para nós como um resultado de temor, de obediência e de disposição para Deus, e não para as coisas deste mundo. Ah, quem dera que o povo de Deus tivesse disposição para Ele, como tem disposição para as coisas do mundo. Ah, que o nosso coração vibrasse por Deus, como nós vibramos para as coisas deste mundo. Ah, se o nosso coração tivesse o mesmo amor por Deus e sua obra, como nós temos pelo nosso trabalho, como nós temos pelo nosso time de futebol, como nós temos pelas nossas coisas pessoais, pelos nossos carros, pelos nossos bens materiais. Ah, irmãos, que o Senhor que o Senhor provoque no nosso coração um amor maior ainda por Ele, do que um amor por aquilo que é passageiro nas nossas vidas. Invista naquilo que é eterno e não naquilo que é temporal na tua vida, e só assim Ele será glorificado, em nome de Jesus. Amém.